Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Wallace, para quem não me conhece, sejam bem-vindos a mais uma análise de mercados, hoje dia 17 de setembro, finalizando a semana. Espero que vocês tenham sido vitoriosos essa semana, vencedores essa semana, não tenham matado um leão por dia, né, como a gente costuma dizer aí quando a gente está operando de forma dependendo da sorte, quando a gente não tem um planejamento bem estruturado. Então, primeiro ponto, hoje vou puxar a orelha aí de quem não está operando dentro do gerenciamento. Primeiro ponto, tenha um planejamento. O que esse planejamento envolve? Envolve o financeiro, o gerenciamento de risco, que a gente vai estar abordando um pouco mais profundamente, que eu acho muito importante, tá? Isso acaba afetando o psicológico de vocês. Mas não basta ter só um planejamento, tem que seguir o planejamento. Só dessa forma vocês vão conseguir se manter vivos dentro do mercado financeiro, tá? Porque até que vocês não tenham um loss, ou um dia de loss, seguir o plano é muito fácil, né? Colocar um plano, colocar um número de operações que vocês vão fazer é muito fácil. Eu quero ver seguir o plano na hora que vocês enfrentarem o mais difícil, que é isso daqui, ó, loss, a perca. Por quê? Porque o seu psicológico vai tentar te defender disso daqui a todo custo. O seu cérebro, ele vai tentar te defender disso daqui. E por que isso acontece? Por que nosso cérebro ele trabalha de forma, vamos dizer assim, ao contrário? Ele tenta nos proteger de uma coisa que a gente sabe que vai ser bom para nós a um processo de operações, né? Por que isso acontece? Porque nosso cérebro ele é constituído, vou tentar desenhar um cérebrozinho aqui, ele é constituído de várias camadas, tá? Então, por exemplo, aqui no meio do seu cérebro você tem uma estrutura, né? Uma delas chama amígdala. É uma estrutura cerebral que ela é muito antiga, ela é muito ancestral, ela é responsável por todos os seus instintos, tá? A amígdala, ela é responsável, não só ela, mas ela é a principal, ela é responsável por todos os seus instintos. Ela é responsável por fazer coisas automáticas também do seu corpo. E quando você tem alguma coisa que perturba a ordem cerebral, ou seja, você perde dinheiro, ou você tem medo, ou você hesita, é a amígdala que está ativada, comandando o seu corpo, comandando o seu eu. E é onde está a parte lógica do seu cérebro. Basicamente, a parte lógica do seu cérebro, ela é a parte que foi desenvolvida por último no ser humano. É a parte aqui mais superior do cérebro, tá? O cérebro ele foi construído de dentro para fora, ele foi desenvolvido de dentro para fora, tá? Então, essa parte, por exemplo, córtex, neocórtex frontal, essa parte aqui em cima da cabeça, né? Então faz de conta que tem um homenzinho aqui, ó. Faz de conta que tem um homenzinho aqui, tá? Tem nariz, tem boca, tem olhos. Então, a parte aqui em cima do cérebro ele é responsável pela parte lógica, pela parte racional. Então, digamos assim que você tem dois eus dentro de você. O eu que é responsável pelas atividades mais instintivas, atividades mais ancestrais, e o seu eu lógico. Quando você está sobre dias de ganho, você está achando que você está agindo logicamente, que você está agindo racionalmente. Tudo bem, né? Tá tudo uma maravilha. Então, quando chega isso daqui, é aí que o seu eu inferior ele vai tentar te proteger de alguma forma, tá? E qual forma? Ele vai tentar burlar o seu planejamento. Tá? Por quê? Porque ele acha que dessa forma ele vai conseguir te proteger de alguma maneira. Tá? Então o ser humano ele é muito complexo, a nossa cabeça, a nossa mente ela é muito complexa. E quando você entende isso, você quer trabalhar somente com o seu eu lógico. Quando você percebe que o seu eu emocional, seu eu instintivo, seu eu que quer te proteger, ele tenta passar por cima do seu eu lógico, do seu eu racional, do seu eu que planeja, do seu eu que sabe o que é melhor para você, é onde você
você consegue compreender como que funciona a nossa mente, tá? E aí você não deixa isso daqui estragar uma sexta-feira, estragar um dia, estragar toda uma semana, estragar toda uma sequência de dias positivos que você conseguiu construir, certo? Então basicamente é isso, tá? Agora vamos partir aqui para o gráfico depois dessa microaula de biologia humana, de estrutura cerebral humana, que tem muito mais coisas para serem abordadas, mas fica assim por enquanto. Vamos ter muito mais tempo para estudarmos juntos ainda e comentar sobre isso também, tá? Então vamos estudar o gráfico aqui. O que a gente fez hoje? Confirmou perdendo essa região de suporte. Então ele rompeu em falso, aqui ele abriu o dia de ontem, que eu não trouxe análise para vocês, e permaneceu aqui abaixo. Isso é muito importante quando a gente quer se manter abaixo do suporte. Esse candle praticamente é um candle de pullback para entregar novos movimentos vendedores, tá? A favor da tendência que já vem desde lá de cima. Então quando o mercado ele fez essa barra aqui, a gente havia comentado que a possibilidade dele reverter era muito menor, tá? Visto que entregou uma força vendedora muito forte e aí ele deu essa continuidade. Isso daqui foi um fator notícia, né? O mercado ele já estava precificado e acabou confirmando a leitura que ele já havia feito aqui, ó. Certo? Se a gente abre abaixo dessa região aqui, ó, começa a entregar força vendedora e se permanece aqui embaixo, talvez a gente teria um dia de lateralização ou um dia de tendência, tá? E esse dia foi o dia de tendência, esse dia aqui. Então fechamos a semana perdendo a mínima da semana passada, tá? Isso daqui que eu ia escrever, tá? Não estude 1000 estratégias, era uma outra coisa que eu ia comentar num vídeo que eu tinha começado a gravar e parei. Mas basicamente é o seguinte, outra coisa, né? Não estude 1000 estratégias, tá? Estude 1000 vezes algumas estratégias, tá? Essa frase já existe, mas estudar muitas estratégias vai fazer a sua mente também ficar confusa. O seu eu lógico e racional ele não vai saber qual usar. Então estude muitas vezes algumas estratégias. Não deixe as estratégias se sobreporem umas às outras. Então use poucas coisas na sua tela, de forma que nenhuma vai se sobrepor à outra. O principal é o quê? O preço. O que ele está fazendo? Sobe, desce, está em tendência de baixa. Então é isso que a gente deve se ater. Então muito bem. Quando o gráfico está rolando, né, pode ser que você fique imaginando várias e várias situações. Tá? Pode ser que você, por exemplo, aqui nos 5 minutos, você vê uma primeira barra muito forte no fundo de uma consolidação. Só que você olha lá para os 60 minutos. Deixa eu pegar o gráfico de 60 aqui. Você olha para o gráfico de 60 minutos, você percebe que no dia anterior ele não teve força para subir nessa região. O que ele ficou fazendo? Ele ficou trabalhando dentro dessa barra vendedora. O que ele fez aqui? Ficou trabalhando dentro de uma consolidação estreita. Isso daqui não tem um contexto comprador. É importante você estar olhando o gráfico de mais de uma perspectiva. Então se você opera gráfico de 5, dê uma olhada no 30, dê uma olhada no 60, como que tá, o que está acontecendo lá, para saber se você está com uma possibilidade de reversão ou não. Então isso daqui é uma clara possibilidade ou de voltar para essa região, ou, né, pelo contexto aqui, entregar um movimento de queda. Tá? Ele voltaria para a região se a gente deixasse, por exemplo, uma barra mais interessante no gráfico de 60 minutos. Então, olha o que acontece. Temos esses fechamentos aqui, ó. Fechamentos. E a barra, ela abre aqui embaixo, né, já rompendo o fechamento desses candles. Então, isso está indicando o quê? Possível continuidade de queda, se a gente perder esse suporte aqui.
Para quem observa força de tendência, tá vendo que o preço não está conseguindo fazer nem retração na média de 20 períodos. Ó. Ele não consegue subir, ele está fazendo uma retração de lado, tá vendo? Não tem força compradora. Não tem força compradora. Quando você tem uma estratégia, você tem que olhar o que o gráfico está querendo te dizer, qual que é a probabilidade de tal situação acontecer para você classificar essa probabilidade por ordem. Qual que é a probabilidade aí? Probabilidade maior é dele cair. Qual que é a segunda probabilidade? Talvez ficar consolidado. Qual que é a terceira probabilidade? Talvez ele reverter. Tá? Então classificando do mais provável para o menos provável. Tá? Talvez você colocaria aí um cenário consolidado como o primeiro e um cenário de queda como o segundo e um último cenário como reversão. Você poderia falar assim, eu só vou comprar se o mercado romper com força essa lateralização, mostrar força aqui na média de 20 períodos e fraqueza vendedora e força compradora aqui, por exemplo. E só vai entrar quando o mercado fizer essa configuração que você já leu, que você já interpretou. Você tem que confiar na sua análise. Para isso você tem que estudar, é lógico. Você tem que estudar as estratégias, saber qual que é a melhor probabilidade, mas não é muito difícil você enxergar que a força predominante aqui, quem está dominando o mercado aqui, são os vendedores. Beleza? O mercado aqui ele já retraiu muito da perna de alta. É mais provável ele voltar para o fundo. É mais provável ele voltar para o fundo. Beleza? Então lá nos 5 minutos, você vê uma barra dessa daqui. Você não pode pensar em comprar aqui. Você tem que pensar em comprar se o mercado romper isso daqui para cima, chegar aqui em cima, demonstrar que vai romper, né? Não consigo mais entregar barras de venda, para pensar em comprar e dobrar essa consolidação aqui para cima. Tá? Por exemplo, seria um operacional interessante para fechar gap que ficou aberto, por exemplo. Não porque vai fechar gap, mas porque o preço demonstrou que quer fazer isso. Então, muito bem. Tem alguma configuração de compra aí? A segunda barra dá continuidade? Não. Já entra o quê? Pressão de venda. Para quem quer vender isso daqui, quem é um trader aí que está operando microestruturas, vê o que aqui? Enxerga o que aqui? O mercado fez pullback em fundo anterior, ó, deixou uma segunda barra vendedora, visto que essa primeira perna de alta foi muito forte, deixou uma segunda barra vendedora, ou seja, uma L2 para quem estuda o Brooks, ou seja, um topinho duplo, por uma segunda tentativa, indicando que não consegui subir além desse patamar aqui. Esse fundo está servindo de pressão de venda. Então, para quem quer entrar, poderia ter, por exemplo, entrado nessa barra aqui, para testar novamente o fundo e, quiçá, romper o fundo. Tá? Quiçá romper o fundo. Tá entregando os primeiros alvos da manhã. Quais seriam os primeiros alvos da manhã? A movimentaçãozinha aqui de topinho duplo. Tá? Movimentaçãozinha microestrutura de topinho duplo. Olha como ele vai lá no 61 e volta. Né? Foi lá no 61.8, não sei se cravou. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, não cravou. Tá? Para quem pegou o Fibo dessa movimentação aqui, foi a última que ele jogou para cima e jogou aqui para baixo, bateu no 61.8. São regiões de preço. Seria um primeiro tradezinho aí que a gente poderia considerar pegar aqui de 380 pontos. Para quem estava na expectativa de pegar toda a consolidação para baixo, o que é natural, porque você vê o mercado romper isso daqui, você imagina que talvez ele vai entregar um movimento de queda. Vê essa segunda barra aqui, você espera que talvez o mercado na próxima barra ele entregue um movimento de queda. E ele não faz isso. A próxima barra é um doji. E a próxima barra, movimento de força. Tá? Então, poderia ter soltado uma parcial. O mercado retornou para cima, eu vou comprar? Não, o mercado não rompeu esse patamar aqui onde entrou vendas. Ó. Tá? Não vou comprar, por mais que é uma barra ampla, o mercado está demonstrando o que? Lateralização. E já flertou em perder a mínima, a consolidação. Tá? Não tem aquele conceito, o mercado voltou para dentro da consolidação, ele vai completar ela. Esquece isso.
tá? Esquece, não é sempre que isso acontece. Isso vai acontecer quando outros gráficos mostrarem configuração adequada para isso. Então o 60, o 15 tem que estar alinhado com um gráfico menor. Beleza? A tendência ela é de queda ainda. O mercado ele vem testar novamente esse patamar aqui, ó. Olha lá. E aí nem consegue nem chegar lá. Ele testa o que? A média móvel descendente. Ó. Testou a média móvel descendente de 20 períodos. Então o mercado está o que? Lateral. Tá? A esse ponto, ele forma uma outra estrutura, a mesma estrutura micro que ele formou aqui, ele está formando aqui também. Ó. Formou uma estrutura de topo duplo de continuidade. Antes do mercado perder a consolidação, né, é mais comum o quê? Ele perder, permanecer aqui embaixo e depois continuar. Tá? Mas ele precisava do que? Se afastar um pouco mais da consolidação, aqui estavam as mínimas, se afastar um pouco mais, e aí ele faz um pullback para continuar. Tá? Aqui não. O candle que perdeu, ele não deu continuidade, sequer ele perdeu a mínima. Ele entregou já uma reversão de 2 barras. Esse nome aqui chama reversão de 2 barras, pelo All Brooks, ou a gente pode chamar de... não foi um engolfo. Tá? Foi uma barra interna, pode chamar de talvez piercing line, mas teria que ter um gap de baixa aqui no piercing line, mas no intraday dá para chamar disso daí. Então seria um padrão de reversão e também é uma barra interna. Tá? Alguns traders vão posicionar algumas ordens aqui, ó. Traders que estão sempre se posicionando no mercado, tá? Instituições que fazem vários trades por dia. Não é o meu caso. Tá? Então aqui ele nessa região aqui, ó, não teria dúvidas de que o mercado perdeu a consolidação. Então poderia posicionar o que? Uma ordem aqui, porque ele já perdeu a lateralização do começo da manhã, que estaria aqui. Teria no mínimo essa amplitude aqui para baixo. Mas ele está vindo de um movimento maior e é isso daqui, toda essa lateralização aqui para baixo. Ó, o mercado vai, se desenvolve, bate no 100%, bate no 161.8. Então para quem pegou esse movimento, ficou para sempre nele até o final do dia, porque o mercado, ó, só caiu hoje. Então por isso que não tem pullback, né, durante essa tendência, porque o medo ele é maior não, né? Vamos dizer assim, o medo ele é mais predominante do que o otimismo. Quando o mercado sobe, às vezes ele dá essas pancadas assim para cima, tá? Mas quando ele cai, não existe suporte que vai segurar o medo do consenso. Ó, então esse suporte aqui ele até segurou, tá? Podia ser um alvo aqui, essa mínima, porque era o dobro dessa consolidação aqui para baixo. Ele parou um pouquinho, né? Chegou até entregar aqui uns dojizinhos e depois rompeu. Rompeu, mais uma vez a gente vem para baixo a mesma amplitude. Mais uma vez a gente vem para baixo a mesma amplitude. Aqui na região de 100%. Se consolidou até e tal. Depois buscou 161 de novo lá. Então não tem suporte quando o medo toma conta. O mercado está em tendência. Os fundos vão ser rompidos. Ó. Fundo vai ser rompido. Fundo foi rompido. O medo ele é mais predominante do que o otimismo nas pessoas. Por quê? Voltando lá atrás, né, na aula de biologia que eu estava comentando com vocês. Lá atrás, os nossos ancestrais eles precisavam do medo para poder sobreviver. Então, por isso, o medo e a dor ele é um mecanismo do nosso corpo para poder nos proteger. Então, quando os participantes estão com medo de alguma coisa, de que, sei lá, vai despencar, vai entrar numa crise muito forte econômica, o Selic vai para 10% até o final do ano e assim por diante, eles passam a zerar posições e assim como traders vendendo a descoberto para realizar no futuro, que acredita que o mercado vai para 100 mil, vai para 93 mil de novo e assim por diante. Então o medo ele é muito mais predominante do que o otimismo. Beleza, pessoal? Então é isso.
Deixa eu dar uma olhada aqui no dólar. O que a gente fez aqui no dólar hoje, no gráfico de 5 minutos. Tá? Não estou operando dólar, não tenho operado dólar. Fiz uma operação esses dias. Se eu não me engano, foi... Eu não lembro qual dia que foi, tá? Que eu fiz uma operação aqui no dólar. Acho que foi... Bom, não lembro. Tá na análise aí, alguma das análises que eu postei anteriormente. Vamos ver o que o dólar fez hoje. 9,10. Abriu nesse candle aqui, ó. Abriu nesse candle aqui. Então, olhando o contexto, o que a gente tinha pela manhã? O dólar tá feio, tá? Não tá muito bonito o gráfico do dólar. Hoje que ele deu uma esticada, mas bem dizer, ele tá muito feio. Tá? O que a gente fez aí pela manhã? A gente tinha feito uma perna de alta. Ó. Tá aqui num canal de alta, né? Mas está fazendo retrações profundas. Ele entregou um primeiro candle que vem testar essa região aqui. Tá, ó. Percebam esse toque. Esse daqui foi violinado, mas não tem problema. Esse toque e o primeiro candle faz isso daqui. Então uma região que a gente pode considerar uma região de consolidação. Ó. Basta ter um topo, um fundo, um topo e um fundo, você já tem um retângulo de consolidação. E olha como ele sobe, sem olhar para trás, até o topo da consolidação, até deixa gap. Não sei se esse é o FUT, tá? Não sei se o contrato deixa o gap. Indicando o que? É diferente essa perna aqui que tem correções dessa perna aqui que é limpa, do que essa perna aqui que tem correções. Quando a perna tem muitas correções e a gente deixa um contexto aqui vendedor, por exemplo, um pivô de baixa, a gente pode acreditar que talvez, pelo menos até o meio da consolidação e depois, consequentemente, até o fundo a gente pode visitar. Aqui tem força vendedora? Até tenta, ó, mas não consegue, foi embora. Para quem vai operar isso daí, quer esperar um pullback? Só aconteceu aqui em cima. No primeiro alvo do FIBO da movimentação, que a gente projeta daqui até aqui. 61.8, primeiro alvo do FIBO. Ainda tinha o outro alvo para buscar, que seria região de 100%. Tá? E depois 161,8. Bandeirinha de alta, fechou uma barra de tendência, acompanhado aqui provavelmente por uma média mais curta, talvez de 8 períodos. Ó. Quando a tendência está muito forte, essas médias aí dá esses pullbacks curtos que a gente pode se aproveitar deles. Tá? Então temos uma correção bem pequena, um retorno na tendência. Compra 100% parcial para quem vai conduzir 161,8 e acabou indo lá no 200%. Ó. Tá? E aqui sim a gente começa a ver força vendedora. Essa barra foi interessante. Só que por ser interessante você vai entrar vendido? Depende. Tá? Depende do seu gerenciamento. Depende do que você está enxergando no mercado aqui nessa região. Tá? Porque eu não estou enxergando aqui o gráfico de 60 minutos para ver. Mas olha que interessante. Ele estava numa região de topo, de resistência. Então essa barra aqui era razoável para pensar numa venda. Tá? Acabou até voltando e fazendo a retração bem profunda desse movimento aqui no topo dessa consolidação. Aqui era a região de compras novamente, mas olha como ele não sobe com muita vontade. Mesmo conceito que eu estava explicando para vocês. Não subiu com muita vontade. Ó. Essa perna de alta ela teve retrações profundas. Aqui deixou o que? Um topo mais baixo. Essa barra ela fecha perto da mínima, já perdendo a média móvel. Tá? Nesse caso de 8 períodos. Então arriscaria, por exemplo, uma venda com stop aqui, pensando aqui num alvo aqui embaixo novamente. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Não esquece de curtir, comentar, deixar alguma dúvida caso vocês tenham. Um grande abraço a todos e até a próxima.